Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Garantia de merenda de qualidade nas escolas. Presidente Michel Temer anuncia aumento de recursos que vão atender 41 milhões de estudantes em todo o país. Hoje a merenda é um elemento fundamental para a educação. É claro que alimentado, ele raciocina muito melhor. E você vai ouvir ainda na Voz do Brasil de hoje. Queda no preço do feijão, batata e tomate derruba a inflação de janeiro. Natália Mello. Passagens aéreas e conta de luz também estão mais baratas, o que ajudou para que a inflação de janeiro seja a menor para o mês desde que começou a ser medida em 1979. Instituto Butantan recebe novos investimentos para aumentar a produção de vacina. E mais de 650 militares das Forças Armadas e Força Nacional vão chegar ao Espírito Santo. Você vai ouvir entrevista exclusiva com o ministro Raul Jungmann. Nós estamos dispostos a assegurar e a permanecer no Espírito Santo até que a ordem seja plenamente restabelecida. A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Mais qualidade e mais alimentos no prato de 41 milhões de estudantes em todo o país. É que a merenda escolar este ano terá mais recursos do governo federal. O reajuste foi anunciado pelo presidente Michel Temer, que destacou a importância do controle das contas públicas para mais investimentos na área social. A estudante Ana Júlia Pereira, do 5º ano de uma escola pública de Brasília, sabe que se alimentar bem faz a diferença na hora de estudar. E diz que fica feliz quando a merenda vem do jeito que ela gosta. Pão de queijo e leite com café e arroz com carne. Eu gosto. Mais alimentos e merendas de melhor qualidade. Esse é o efeito esperado na rede pública de ensino do país, com o reajuste do valor repassado pelo governo federal aos estados e municípios para as refeições que cada estudante faz na escola. Isso representa mais 465 milhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A notícia foi bem recebida pela merendeira Dejanira de Souza, de Salvador, que ganhou um concurso de melhores merendas do Ministério da Educação com uma receita que criou, o abará de aipim com carne moída. Aipim com a carne moída, cebola, tomate, coentro, o azeite de dendê que não pode faltar. Como é que uma criança não consegue estudar depois de um alimento saudável desse? Para esse ano, o orçamento do PNAE chega a 4 bilhões 150 milhões de reais para atender 41 milhões de estudantes de todas as etapas da educação básica e outros programas especiais como a educação integral e de jovens e adultos. E cerca de 1/3 do valor total é para a compra de produtos da agricultura familiar. No anúncio, o ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que o aumento no repasse para as merendas escolares foi uma decisão política do governo. O ato de hoje tem um significado extremamente relevante para os prefeitos, professores, gestores escolares, para as merendeiras e principalmente para as crianças e jovens do Brasil. Ao lembrar do aumento de verbas para a educação e saúde, o presidente Michel Temer destacou que o ajuste fiscal e o equilíbrio nas contas públicas não impedem o governo de reforçar as ações na área social. Nós não deixamos de lado a responsabilidade social. Hoje, estamos liberando quase 500 milhões, mas quero registrar também que para a educação nós aumentamos em 10 bilhões de reais a verba para este orçamento. Nós temos absoluta convicção da importância de certos setores, como saúde, educação. O valor repassado pelo governo federal a estados e municípios para a merenda escolar estava há 7 anos sem reajuste. Reportagem João Pedro Neto.
Espírito Santo vai contar com reforço na segurança. Ainda hoje começam a chegar no estado mais 550 militares e mais 100 agentes da Força Nacional. Desde segunda-feira, 1.200 militares começaram a chegar à capital para garantir a segurança e a ordem. O estado vive uma onda de violência porque policiais militares deixaram de atuar nas ruas da Grande Vitória. Familiares desses PMs bloqueiam as entradas dos quartéis, impedindo a saída dos policiais. O jornalista Jackson II conversou hoje com exclusividade com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. O ministro explica como o trabalho dos militares ajuda a aumentar o clima de segurança na capital e no interior do estado. Ministro Raul Jungmann, o senhor poderia explicar para a gente como vai ser esse reforço no Espírito Santo? Além dos 1.200 homens que já se encontram operando na Grande Vitória, em alguns lugares no interior do Espírito Santo, sendo 1.000 das Forças Armadas e 200 da Força Nacional de Segurança, nós estamos deslocando mais 550 homens das Forças Armadas e 100 homens da Força Nacional de Segurança, de forma que nós vamos ter lá, praticamente a partir do fim do dia de hoje, início do próximo, 1.850 homens para assegurar o retorno à normalidade na vida dos cidadãos e cidadãs em Vitória e em alguns lugares também no interior do estado. Houve uma queda vertiginosa dos homicídios, que tinham alcançado um patamar realmente alarmante, mas que caíram muito, voltando aos níveis anteriores. E também sabemos que o fato do efetivo das Forças Armadas terem chegado, em sua grande maioria, desde ontem, tem feito com que haja um retorno progressivo à normalidade. Claro que ainda persiste um clima de insegurança, que é compreensível, mas de todo jeito, com a chegada desses reforços, eu acredito que a normalidade ela retornará e também a população pode retomar as suas atividades normais, regulares do seu dia a dia. Foi um pedido do governador do Espírito Santo, ministro? Olha, foi uma avaliação que foi feita pelo general Sinotti, que nós mandamos até aí para fazer um levantamento das condições, obviamente que ouvido o governador interino César Colnago e também o secretário de Segurança, o comando da PM e o comando da Polícia Civil. De sorte que dessa avaliação resultou essa necessidade desse deslocamento, que está sendo feito das Forças Armadas através da Força Aérea Brasileira e também por via terrestre. E, obviamente, se há necessidade de ampliação desses contingentes, ele será feito de forma a assegurar à população de Vitória, da Grande Vitória, em algumas cidades do interior, condições normais de trabalho e desenvolver as suas atividades. E, ministro, só para deixar claro, qual que é o papel desses militares, desses agentes da Força Nacional, exatamente lá para conter essa crise? O papel das Forças Armadas é basicamente o papel de policiamento ostensivo e repressivo. O papel da Força Nacional de Segurança é mais um papel policial, que envolve, obviamente, atividades de inteligência, atividades de áreas críticas, de ir até as comunidades, de procurar as estruturas de coordenação criminosas em conjunto com as forças de segurança local. Esse efetivo não tem data para sair de lá, né? Não. Nós temos um prazo dado pelo senhor presidente da República de 10 dias, mas esse prazo será prorrogado caso haja necessidade. Dizer que nós estamos dispostos, enfim, a assegurar e a permanecer no Espírito Santo até que a ordem seja plenamente restabelecida. Está então a entrevista com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, reforçando o apoio do governo para garantir a segurança no Espírito Santo. Os preços de alimentos que fazem parte do dia a dia do brasileiro, como o feijão, batata e tomate, caíram em janeiro. Além deles, as passagens de avião e a conta de luz também ficaram mais baratas. Isso contribuiu para que o índice que mede a inflação oficial do país fosse o menor para o mês nos últimos 38 anos. Uma boa notícia para quem não dispensa o feijão na hora das refeições. O alimento está mais barato. É o que mostra o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de janeiro. Pelo índice que mede a inflação oficial do país, o preço do feijão carioca caiu 13,58% no último mês. Itens como a batata, o tomate e o frango também estão mais acessíveis. Quem frequenta o supermercado já notou. É ótimo, que é custo, né? Assim é bom que a gente compra
mais barato e utiliza muito mais eles. Quando está muito caro, a gente deixa de comprar para poder comprar outra coisa mais barata. Costumo cozinhar feijão uma vez por semana, mas eu uso muito tempero, tomate, cebola, alho. Agora, hoje em dia, a gente tem que fazer isso, fazer pesquisa de mercado. Apesar desta queda, outros itens como cenoura e óleo de soja subiram, o que fez com que o grupo Alimentos e Bebidas aumentasse 0,35% em janeiro. A categoria foi uma das responsáveis para que o resultado do IPCA ficasse em 0,38% no primeiro mês deste ano, o menor para janeiro desde que o índice começou a ser medido 38 anos atrás. O resultado ficou um pouco acima dos 0,30% registrados em dezembro do ano passado. A coordenadora de índices de preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, explica os resultados dos 2 últimos meses. Os preços muito influenciados pela demanda. A diferença fundamental está na pressão dos ônibus urbanos. Em janeiro, em geral, se concentra reajustes em algumas regiões metropolitanas. Eulina Nunes lembra que, apesar dos reajustes nos transportes urbanos, os preços das passagens aéreas ficaram bem mais baratos, ajudando a frear a inflação em janeiro. As passagens aéreas, que tinham subido cerca de 26% em dezembro, em janeiro apresentaram uma taxa negativa. Com isso, na ótica dos 12 meses, o IPCA desceu para 5,35%, saindo da casa dos 6%. O IBGE divulgou ainda que a conta de luz dos brasileiros continuou caindo. Em dezembro, ela ficou 3,70% mais barata e em janeiro, 0,60%. Os grupos artigos de residência e de vestuário também registraram queda. Reportagem Natália Mello. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que a política econômica do governo, aliada com a autonomia da atuação do Banco Central, tem sido fundamentais para a queda da inflação. O ministro citou algumas ações do governo que estão em curso, como o orçamento deste ano, já respeitando o limite de teto de gastos, além da reforma da Previdência que foi enviada ao Congresso Nacional. Tudo isso enseja um conjunto consistente de política econômica e que se reflete nos indicadores macroeconômicos, juros, inflação, crescimento. Então, esse indicador de inflação deixa a todos bastante satisfeitos porque é o que nós esperávamos que acontecesse. 19h13 no horário brasileiro de verão. Você sabia que grande parte das vacinas que você ou o seu filho toma nos postos de saúde são fabricadas aqui no Brasil? E daqui a pouquinho vamos falar de novos investimentos para que nós brasileiros possamos ter acesso a mais e mais saúde. E hoje a gente apresenta a terceira e última reportagem da série que explica as mudanças que o governo quer fazer nas aposentadorias. Vamos explicar que a proposta que vai começar a ser analisada no Congresso também traz mudanças nas pensões por morte e no BPC, o benefício de prestação continuada. As alterações propostas têm o objetivo de garantir a sustentabilidade desses pagamentos. Quem não gostaria de se aposentar e pendurar as chuteiras? Essa vontade pode ser a de muitas pessoas, mas não é o caso do jornalista mineiro José Humberto Fagundes, que tem 68 anos, mora em Brasília e mesmo aposentado, continua trabalhando. Eu gosto de viajar, gosto de tirar minhas férias, mas considero que tenho ainda uma parcela de contribuição a dar com a minha experiência. Tem também aqueles que já poderiam ter se aposentado pelas regras atuais. É o caso do analista ambiental do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Armando Quixadá. Ele tem 37 anos de contribuição à Previdência, 2 a mais do que é exigido pela lei. Eu estou com praticamente 60 anos e tenho um conhecimento acumulado muito grande, o que me permite ainda poder trabalhar por um tempo ainda razoável e contribuir muito mais, dado esse acúmulo de conhecimento. A decisão de se aposentar pode ser tomada por aqueles que já preencheram os requisitos previstos na lei. Para estes, nada muda com a reforma da Previdência, que está no Congresso. Mas a proposta não altera apenas
novas as regras para se aposentar. Também estende as mudanças a 2 outros benefícios, a pensão por morte e o benefício de prestação continuada, que, segundo o economista da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá, deve passar por ajustes. O benefício de prestação continuada é uma forma de você garantir uma renda para aquelas pessoas do meio urbano que não tenham condições de gerar seu próprio rendimento. É importante ter, a Constituição determinou isso, e é importante fazer os ajustes para que não tenham um privilégio em relação a outros aposentados. O benefício de prestação continuada equivale a 1 salário mínimo. Tem direito pessoas com deficiência física ou mental permanente, além de idosos com 65 anos que nunca contribuíram à Previdência. Esse limite de idade deve ser alterado. O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, explica que a mudança vai ser gradual. Está sendo proposta uma alteração no BPC, que é a idade, que se aumenta de 65 para 70 anos. Mas veja, existe um período de transição para isso, vai levar um período de 10 anos, de acordo com a nossa proposta, para transitar da idade atual para a nova, que também já era a idade de 70 anos que existia quando o BPC foi criado. A partir da reforma da Previdência, uma mesma pessoa não poderá receber pensão por morte e aposentadoria, mas terá o direito de escolher o de maior valor. Outra mudança é a regra de cálculo do benefício, segundo o secretário Marcelo Caetano. Se houver um dependente só, digamos, só um viúvo, recebe 60% do valor da aposentadoria da pessoa que faleceu. Se houver um viúvo e um filho, 70%, e vai crescendo 10% para cada dependente que tiver. De modo que, por exemplo, se houver uma viúva com 4 filhos, aí sim reporia integralmente o valor da aposentadoria. Segundo o governo, a meta com a reforma da Previdência é que o benefício de prestação continuada e a pensão por morte sigam as melhores práticas internacionais. Reportagem Paulo La Salve. E se você tem dúvidas sobre a reforma da Previdência, pode participar com a gente aqui na Voz do Brasil. Manda sua pergunta pelo nosso e-mail voz@ebc.com.br. Também tem o WhatsApp. Anote aí, 61998627345. Eu vou repetir, 61998627345. A nossa produção vai buscar a resposta para a sua dúvida, que vai ser respondida pelo governo aqui. Fique ligado. O governo gastou em 2016 proporcionalmente menos do que no ano anterior. A maior economia foi nos gastos com passagens aéreas. E a ideia é gastar ainda menos este ano. Em 2016, o governo federal gastou 34 bilhões e 900 milhões de reais para manter o funcionamento da máquina pública, 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais do que o registrado em 2015. Apesar desse aumento nos valores, na prática houve uma diminuição nas despesas do governo. Quando se considera a inflação do período, a queda nos gastos públicos chegou a 2,6%. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a diminuição das despesas se deve a mudanças na gestão pública. Por exemplo, a gente comprava passagem aqui no governo como qualquer cidadão compra passagem. Passamos a fazer isso através de um sistema unificado com todas as empresas aéreas. Isso apresenta imediatamente uma redução de custo, que aqui tem 20% de redução. Para 2017, o governo planeja reduzir outros custos. Para diminuir a conta de luz, o governo vai deixar de comprar energia elétrica das distribuidoras para comprar diretamente dos produtores. O novo modelo deve gerar uma economia de 400 milhões de reais por ano. Reportagem Luana Karen. 19h19 no horário brasileiro de verão. A gente já nasce tomando vacina. Verdade. E nem imagina o trabalho que dá para criá-las e produzi-las. Pois é, Ayrton, pouca gente sabe, mas o Brasil é uma referência mundial nessa produção e vai crescer ainda mais com novos equipamentos e melhor infraestrutura. Hoje o Instituto Butantan recebeu 54 milhões de reais, quase o dobro do que foi repassado nos últimos 8 anos. O objetivo é abastecer nossa população e ainda exportar vacinas para todo mundo.
São 54 milhões de reais para a compra de equipamentos que vão ser instalados nas fábricas de produção das vacinas de difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. As instalações estão sendo modernizadas para atender às novas exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Nós estamos muito confiantes na vacina da dengue, porque será uma jabuticaba nossa aqui para resolver esse problema mundialmente. E os testes estão muito avançados. As pesquisas de vacinas realizadas no Butantan não ajudam só os brasileiros. A Organização Mundial de Saúde tem pedido ajuda para oferecer produtos para outras partes do mundo. Os casos de coqueluche, que têm aumentado nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, podem se beneficiar de um novo tratamento em estudo no Butantan. Uma vacina que oferece mais proteção e menos efeitos colaterais. Ressalta o diretor do Butantan, Jorge Calil. Essa vacina é inédita no mundo. Muitas pessoas procuram, mas ninguém tem essa descoberta que foi feita e patenteada pelo Butantan. O Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Também produz a vacina da gripe, que vai ter a produção ampliada e chegar a 80 milhões de doses até o ano que vem. E está em desenvolvimento a vacina pentavalente. Em uma dose, a pessoa vai estar imunizada de 5 doenças: da gripe causada pelo influenza B e também do tétano, coqueluche, hepatite B e difteria. Reportagem Leonardo Meira. Você, mulher, sabia que precisa estar atenta e realizar regularmente exames para prevenir o câncer de mama? Pois é, uma das possibilidades é o autoexame. Em casa mesmo, na frente do espelho, você pode identificar alguma alteração ou caroço no seio. Já para quem tem mais de 40 anos, a recomendação é fazer a mamografia. O Sistema Único de Saúde garante a oferta gratuita do exame. E quem tem entre 50 e 69 anos tem prioridade no atendimento. Mesmo sabendo da importância da prevenção, foram 6 anos sem fazer a mamografia. Mas a aposentada Maria Vilani, de 73 anos, resolveu não adiar mais. Passou pelo médico e foi encaminhada para o exame em um hospital público de São Paulo. Eu resolvi porque eu achei que eu já estava precisando. Vai que tem um problema a mais, vai ficar mais difícil para mim me curar, né? Entre o primeiro semestre de 2010 e o mesmo período de 2016, o número de mamografias no Brasil aumentou 37%. Os exames passaram de 1.600.000 para 2.200.000. Na faixa etária de maior incidência, entre 50 e 69 anos, o crescimento foi de 64%. Na opinião dos médicos, esse avanço é resultado de campanhas, da oferta do exame pela rede pública e de uma maior conscientização das mulheres. Para a médica Vivian Milani, o exame oferecido pelo SUS em toda a rede pública de saúde é um instrumento indispensável para o diagnóstico e tratamento da doença. Podemos dizer que a mamografia para pacientes que não sentem absolutamente nada, vieram fazer o exame porque tem que fazer um exame de rotina anual, é de 95%. É muito eficiente. Dona Isildinha segue à risca a recomendação médica. Com um pequeno nódulo em uma das mamas, ela está sempre atenta. E com a autoridade de quem há 22 anos faz a mamografia a cada 6 meses, a aposentada manda um recado para as mulheres que não estão habituadas ao exame. Que todas as mulheres façam a mamografia, porque é um exame muito importante para nós. Porque depois que estiver grave, não adianta correr. Então vamos correr antes que apareça o pior. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS realizou de janeiro a novembro do ano passado 3.700.000 mamografias. Reportagem José Luiz Filho. O primeiro alerta por celular sobre riscos de desastres naturais foi enviado hoje à tarde a 400 moradores de Ponte Serrada, na região oeste de Santa Catarina. O serviço desenvolvido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga se poder público deve ser responsável por dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas em órgãos estatais. Município de São Paulo não pode usar valores de multas para pagar servidores. Fazendeiro é condenado por manter trabalhadores em condições análogas às de escravos.
O plenário do Supremo Tribunal Federal julga se o poder público pode ser responsável pelas dívidas trabalhistas das empresas prestadoras de serviço contratadas por órgãos estatais. O processo deve ser concluído na sessão plenária de amanhã com o voto da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Ricardo Viula. No caso, a União recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou o poder público federal a pagar verbas rescisórias como 13º e férias proporcionais a uma trabalhadora terceirizada demitida sem justa causa. Isso porque a União admitiu não ter fiscalizado a prestadora de serviço. A relatora do processo, ministra Rosa Weber, afirmou que a possibilidade de transferir as obrigações trabalhistas das empresas terceirizadas para o poder público protege o trabalhador. Quando nós tratamos dos terceirizados, nós estamos tratando daqueles a quem se convencionou num determinado momento chamar os invisíveis. Eles já estão tão incorporados à própria paisagem que nós esquecemos que há que ter um olhar sensível com relação a eles. Os ministros que divergiram destacaram decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que declarou ser constitucional a lei que impede o poder público de assumir os encargos trabalhistas das prestadoras de serviço. Mas até o momento a maioria votou para que o poder público possa ser obrigado a pagar as dívidas trabalhistas das terceirizadas quando deixa de fiscalizar as empresas contratadas. Ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, está impossibilitado de se eleger por 8 anos. O Tribunal Superior Eleitoral considerou que o político usou indevidamente meios de comunicação para a campanha publicitária nas eleições de 2014. Para o ministro, o relator do caso, Henrique Neves, foi grave a utilização de dinheiro público em gastos desproporcionais no ano das eleições. Fazendeiro é condenado por manter trabalhadores em condições equivalentes à de escravos. O homem deve cumprir 2 anos e 4 meses de prisão e pagar multa. Johnny Luna. De acordo com o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Militar, 5 funcionários dormiam em alojamentos de lona de plástico, erguidos em chão de terra batida, com camas feitas de troncos e galhos de árvores. Não havia banheiro, nem local adequado para refeições. A Justiça Federal em São Paulo considerou que o fazendeiro submetia os empregados a condições degradantes e, por isso, ele foi condenado. A agência de modelos deve indenizar família de uma menina por falsa promessa de carreira. A empresa deve pagar R$ 3.600 por iludir os pais da criança. Michele Chiapa. O pai disse que firmou o contrato com a empresa que garantiu realizar um book fotográfico, arcar com a maquiagem, roupas e cabelo e encaminhá-la para eventos. Mas nada disso aconteceu. A Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a agência não cumpriu com o contrato e, por isso, condenou-a a indenizar os pais. Seguro DPVAT deve indenizar pais de feto que morreu em acidente de trânsito. A seguradora deve pagar o valor de R$ 13.500. Carlos Ribeiro. O seguro DPVAT é pago a qualquer pessoa que tenha se envolvido em acidente de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre. Nesse caso, a Justiça de Mato Grosso considerou que a mulher estava grávida quando sofreu o acidente de trânsito e que tem o direito de receber os valores da indenização pela morte do feto. Juiz federal em Brasília suspende nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Foi considerado que o presidente Michel Temer nomeou Franco com a intenção de dar foro privilegiado a ele no Supremo Tribunal Federal. Moreira Franco foi citado por delator na Operação Lava Jato. A decisão tem caráter liminar, ou seja, é provisória e ainda cabe recurso. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores discutem neste momento o MP que reforma o ensino médio. Indicação de Alexandre de Moraes reacende debate sobre critérios de nomeação de ministro do STF. Romário pede que Michel Temer escolha uma pessoa com conhecimento na área de segurança para o Ministério da Justiça. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Boa noite. A indicação de Alexandre de Moraes para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal reacendeu o debate sobre os critérios para a escolha dos ministros que compõem a mais alta corte do país. No Senado, algumas propostas de emenda à Constituição podem mudar as regras atuais. Uma delas prevê a exigência de idade mínima de 50 anos para ocupar o cargo. A reportagem é de Roberto Fragoso. Duas outras PECs, uma de Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, e outra de Fernando Collor, do PTC de Alagoas, impediriam a nomeação de Moraes porque barram quem tenha ocupado, nos 4 anos anteriores à indicação, o cargo de ministro de Estado, além de advogado-geral da União, deputado ou senador. As propostas aguardam votação na Comissão de Constituição e Justiça, onde também é analisada uma PEC que prevê a escolha por concurso público para os tribunais superiores. O autor, senador Regufe, do Distrito Federal, criticou as indicações políticas e defendeu uma análise técnica para a nomeação no Supremo. Não existe sistema perfeito de escolha, mas eu propus um concurso público para ministros de tribunais superiores e para os tribunais de contas, e não de forma vitalícia. Aquilo ali não seria uma profissão, seria um serviço temporário à sociedade de 5 anos. Também estabelece um mandato no STF, mas de 10 anos, uma PEC do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. A proposta, que está pronta para ser votada no plenário, prevê que o presidente da República nomeie os ministros a partir de uma lista tríplice elaborada pelos presidentes dos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelo presidente da OAB. O senador considera que o maior problema da indicação exclusiva pelo Planalto é o viés ideológico das nomeações. A presidência da República vai indicar alguém que tem afinidade ideológica ou partidária. Isto provoca o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma realidade que nós estamos constatando há muito tempo. A PEC estabelece ainda prazo de 1 mês a partir do surgimento de uma vaga no tribunal para a escolha do substituto pelo presidente da República. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, disse que neste ano vai continuar lutando para que seja concluída a obra do Linhão de Tucuruí, que irá interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. Segundo ela, o fornecimento de energia de forma segura é essencial para o desenvolvimento do Estado. Esse governo que está sempre tão disposto a ajudar os mais ricos e os grandes grupos econômicos precisa cobrar as suas responsabilidades no que diz respeito a apoiar, ajudar e financiar a infraestrutura básica do Estado, que é a construção do Linhão de Tucuruí. Como é que o Estado sobrevive sem energia elétrica? O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, comemorou o anúncio de ajuda financeira do governo federal a 28 municípios de seu estado que sofrem com a seca. Os 7 milhões de reais serão usados para a compra de alimentos para animais e para abastecer cisternas da zona rural, onde a falta de chuvas que atinge a região há 5 anos causa pobreza, desemprego e fome, disse Eduardo Amorim. São cidades importantes para o desenvolvimento do Estado como um todo. E mais do que isso, são cidades com grande densidade populacional. Neste momento, de forma imediata, o governo federal vai amenizar uma situação que se encontra calamitosa. É um pequeno analgésico, como eu já disse, para uma dor que com toda certeza já dura anos e anos. E essa dor só tem aumentado pela omissão do governo do Estado que lá está. Eduardo Amorim lembrou ainda que o descaso do governo do estado só faz piorar a situação. 95% das casas de alguns desses 28 municípios já têm infraestrutura para receber a água, que só não é bombeada do Rio São Francisco porque estão quebradas 2 das 3 bombas que atendem a região. O governo federal também destinou 4 milhões de reais para o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, que sofre com a cheia do rio Juruá. O senador Sérgio Petecão, do PSD, comemorou a liberação do dinheiro e disse que, de acordo com o governo do Acre, a cheia provocou o desalojamento de 846 famílias e atingiu 8 mil pessoas em Cruzeiro do Sul. Às vezes são coisas pequenas, que parecem pequenas, mas que têm, para mim, uma importância muito grande. Porque às vezes você administrar aqui dentro dos ar-condicionados, dos gabinetes aqui de bacana, aqui em Brasília, é muito fácil.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse estar preocupado com a segurança pública no país, alertando que a crise no Espírito Santo revela a situação do Brasil inteiro. Ele lembrou que a greve dos policiais levou ao caos ao Espírito Santo, deixando a população encurralada e amedrontada e gerando mais de 90 mortes violentas desde sábado. Romário assinalou que a situação é semelhante no Rio de Janeiro, onde, segundo ele, os servidores têm seus salários atrasados devido à corrupção e à incompetência do governo estadual. O senador lamentou as décadas de falta de combate às causas do crime e pediu atenção do presidente Michel Temer na indicação do ministro da Justiça. Em sua opinião, é preciso seguir o caminho do diálogo para superar a situação de emergência. Vamos cobrar do governo a nomeação de um ministro que tenha conhecimento e atitude, que seja um nome técnico e não uma indicação política. Precisamos de um ministro dinâmico e conciliador. E a preocupação do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, é com a falta de segurança nas fronteiras e sua relação com o aumento da criminalidade no país. Ao longo de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres que o Brasil tem com 10 países da América do Sul, são praticados crimes como os tráficos de droga e armas, disse José Medeiros. Por isso, ele espera que o novo Plano Nacional de Segurança Pública, que o governo deve lançar em breve, adote mais ações preventivas do que repressivas e dê condições para que os municípios na região de fronteira tenham condições de garantir a segurança de seus moradores. Nossas fronteiras estão abertas e os municípios que não têm estrutura para aguentar as consequências que vêm do tráfico de droga ficam à mercê, porque aquele sujeito que faz o tráfico no varejo, ele geralmente recebe em droga e quando ele entra no Brasil, ele quer imediatamente se livrar daquela droga e transformar aquilo em espécie, em dinheiro. De forma que ele vem espalhando a droga dele pelos municípios. O Banco Central poderá importar papel moeda. A autorização foi aprovada pelo Senado Federal hoje com a análise da medida provisória 745. E o plenário discute agora a reforma do ensino médio que permitirá que alunos façam curso profissionalizante e escolham as disciplinas. A oposição criticou as mudanças feitas por uma medida provisória e questiona a flexibilização das matérias e a destinação de recursos. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite, Raquel. A medida provisória aumenta a carga horária do ensino médio de 2.400 para 3.000 horas de forma progressiva no prazo de 5 anos. Desse total, 1.200 horas poderão ser dedicadas ao ensino profissionalizante ou técnico ou ao aprofundamento das disciplinas para o vestibular. O projeto torna obrigatório o ensino de arte e de educação física. Já o de inglês entrará no currículo a partir do 6º ano. Sociologia e filosofia serão obrigatórias em 1 ano e não nos 3, como é hoje. A grade curricular será dividida em linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Segundo o relator, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso, matemática e português continuam obrigatórios em todo o ensino médio. Ele esclareceu que, apesar de o aluno escolher uma parte do currículo referente às 1.200 horas, ele estudará todas as matérias em 2.800 horas. Se nós temos uma parte comum, chamada Base Nacional Curricular, onde todo o Brasil compartilha, todas as escolas são obrigadas a cumprir. E temos uma parte diversificada. Se o aluno vai fazer medicina, ele vai fazer a parte comum, que é obrigatório, e vai fazer ciências da natureza, onde ele vai estudar física, química, biologia, aquelas disciplinas indispensáveis para o curso de medicina. A oposição questionou a votação da reforma do ensino médio por medida provisória, ou seja, em 120 dias, e não na forma de um projeto de lei com mais tempo. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou a flexibilização do currículo que vai permitir a escolha do ensino técnico. Ao diminuir a parte do currículo destinada à formação geral, ela está sonegando a maioria dos jovens uma boa formação geral. Por outro lado, a reforma do ensino médio não garante o orçamento suficiente para que os estados pudessem dotar as redes estaduais das condições necessárias para que a gente pudesse tornar esse ensino atrativo. As mudanças que prevêem o ensino integral no ensino médio entrarão em vigor em 2 anos. Pela medida provisória, o governo federal vai bancar a transição para este novo modelo. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Raquel Teixeira. Áudio Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissões avaliam o impacto de mudanças na Previdência para as mulheres. Líderes acreditam que as reformas dominarão os debates deste ano. Deputados pedem pagamento de emendas para fortalecer municípios. Boa noite. Carlos Henrique Gaguinho, do PTN de Tocantins, faz um apelo aos líderes dos partidos para que cobrem do governo federal o pagamento ainda neste ano, sem atraso, das emendas parlamentares de 2016. De acordo com Carlos Henrique Gaguinho, as prefeituras estão quebradas e precisam desses recursos. Além disso, ele sugere ao governo federal que utilize os recursos da repatriação e do Refis para agilizar a liberação das emendas impositivas para as prefeituras. E faço a sugestão ao governo federal, ao ministro do Planejamento tocantinense, lá do meu estado, para que possa fazer uma reengenharia, para que use o dinheiro da repatriação, o dinheiro dos refis, para que se libere o dinheiro para as prefeituras, através das nossas emendas impositivas, esse ano ainda, que comece a pagar 2017, esse ano, que tem emenda aí de 2013, 2014 ainda. Isso é um absurdo, são obras paradas, é dinheiro público, em creche, em colégio, em ginásio, que é um desperdício, nós não podemos desperdiçar. A diretoria do PSB de Uberlândia declarou apoio à prefeitura do município. Tenente Lúcio, de Minas Gerais, avalia que o partido vai lutar, junto com a administração local, para buscar mais desenvolvimento para a região. Tenente Lúcio destaca que no orçamento deste ano já destinou R$2 milhões em emendas para a cidade. Segundo o deputado, os recursos vão beneficiar a saúde e a infraestrutura do município. Em meio à crise econômica do Rio de Janeiro, Ezequiel Teixeira, do PTN, se diz indignado com o anúncio de isenção fiscal de R$16 milhões concedida pelo governo estadual a empresas telefônicas como Oi e Claro, a título de apoio cultural. Ezequiel Teixeira apela ao Tribunal de Contas do Estado para que instaure uma sindicância e apure a motivação dessa isenção fiscal. O parlamentar pondera que os servidores do Rio estão com salários atrasados e que o benefício fiscal a telefônicas, em troca de apoio cultural, chega a ser um assinte. A privatização da Companhia de Águas e Esgotos do Rio, a SEDAI, tem preocupado a população do estado, segundo informa Luiz Sérgio, do PT. O parlamentar sustenta que a empresa é lucrativa e traz um bom retorno ao governo estadual. Luiz Sérgio ressalta que a privatização da SEDAI é uma das condições para o estado do Rio ficar 3 anos sem pagar dívidas com a União. Para o parlamentar, o estado não deve permitir que a SEDAI vire uma moeda de troca. Votação. As reformas da Previdência, a trabalhista e a tributária devem dominar o ano na Câmara e são consideradas prioritárias por partidos do governo e da oposição, de acordo com seus líderes. A reforma da Previdência estabelece idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres e reduz piso e teto para o pagamento de benefícios. A reforma trabalhista prevê que acordos e convenções coletivas entre patrões e empregados prevaleçam sobre a legislação. Já a reforma tributária pretende simplificar a legislação e acabar com a guerra fiscal. O repórter Antônio Vital conversou com líderes partidários. Acompanhe. O líder do PSD, deputado Marcos Montes, de Minas Gerais, antecipa que o partido vai defender as propostas do governo. Para ele, as mudanças na Previdência e na lei trabalhista são fundamentais para reduzir os gastos públicos e permitir a criação de empregos. O governo começa a mostrar a que veio e nós, que somos líderes dos nossos partidos, que somos da base do governo, temos essa responsabilidade de respaldar o governo naquelas medidas que nós achamos que são importantes para o país. Então, eu acredito que essas medidas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, são pautas fundamentais para o país. E aqui nós vamos discutir e o nosso partido se debruçará bastante sobre essas matérias para poder ajudar o Brasil. Posição parecida tem o líder do PSL, deputado Alfredo Kaifer, do Paraná, para quem, sem a reforma, a Previdência quebra em 5 anos. Ainda segundo Alfredo Kaifer, a mudança nas leis trabalhistas é fundamental para dar segurança jurídica ao empregador.
O líder do PSL também defende a aprovação de outro projeto, o que permite que as empresas contratem mão de obra terceirizada até para suas atividades fim. Ele argumenta que as mudanças vão gerar empregos. Nós precisamos ampliar a terceirização, é preciso aprovar a legislação que contemple o combinado entre o legislado. Não é possível que nós dois façamos aqui um acordo de trabalho, combinamos tudo certinho, o seu sindicato e o sindicato patronal assinam e concordam, e depois isso vira um questionamento jurídico. Isso também ameniza a situação do desemprego, melhora a empregabilidade. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, já avisa que os partidos de oposição vão votar contra qualquer proposta que retire direitos adquiridos. Para nós, a centralidade da disputa política é nenhum direito a menos. Vamos abrir um grande debate nacional sobre a reforma da Previdência e teremos a reforma trabalhista também. A bancada de oposição, a bancada da minoria, vai trabalhar muito para mobilizar os movimentos sociais, as centrais sindicais, para derrotarmos aqueles pontos centrais que sustentam esta PEC da perversidade, a PEC da reforma da Previdência. Os líderes da minoria do PSL e do PSD defenderam ainda que a Câmara aprove este ano uma reforma política que melhore a representatividade do Congresso e aprimore a legislação relativa a financiamento de campanha e atuação dos partidos políticos. Para valer para as eleições de 2018, mudanças na lei eleitoral têm que ser aprovadas até outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Política. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, defende a aprovação urgente de uma reforma política. De acordo com o deputado, o atual sistema eleitoral é ultrapassado e não tem o apoio da população. Edinho Bez salienta que o novo sistema deve fortalecer os partidos políticos que, segundo ele, estão sem representatividade. O deputado ressalta que a reforma política é um desejo da população e dos parlamentares e que falta apenas coragem para começar a mudança. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem urgência para a tramitação do projeto que revoga o direito do Tribunal Superior Eleitoral de expedir instruções para a execução da lei dos partidos políticos. O texto também dá mais autonomia às legendas partidárias. Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, ao aprovar a urgência, os partidos queriam autonomia total para escapar da fiscalização da Justiça Eleitoral. Ele avalia que, diante da pressão da opinião pública e do próprio TSE, a presidência da Câmara deve manter a votação apenas da parte do projeto que dá autonomia aos partidos. Em plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o projeto sobre a autonomia dos partidos políticos poderá ser votado na semana que vem. Ele argumentou que a repercussão do texto é consequência de uma interpretação equivocada. Acompanhe a reportagem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira que a urgência do projeto de lei aprovado na terça pelo plenário tem o objetivo de votar a permissão ou não de diretórios partidários provisórios nos estados e nos municípios por tempo indeterminado. Para Maia, a repercussão de que a votação do projeto possa suprimir poder de fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral é equivocada. Não há nenhuma expectativa, nenhuma intenção, nenhuma vontade de aprovar algo na matéria que suprima nenhum poder de fiscalização, nenhum poder do Tribunal Superior Eleitoral. Nós queremos apenas tratar de um tema que a Câmara entende, que os partidos entendem mais do que a Câmara, que é uma prerrogativa exclusiva do Legislativo, que é a questão da proibição ou não de diretórios provisórios pelos partidos em municípios pelo Brasil. Apenas isso é a única matéria que será votada quando essa matéria for pautada no plenário, no dia que o texto estiver pronto. O texto do projeto revoga o direito do TSE de expedir instruções para a execução da lei dos partidos políticos, além de garantir mais autonomia às legendas partidárias e estabelecer que elas mantenham o registro partidário, mesmo quando tiverem as contas julgadas como não prestadas ou desaprovadas. Hoje, os partidos que tiverem suas contas consideradas como não prestadas podem ter o registro cassado, até que a situação seja regularizada. Maia afirmou que esses temas não serão deliberados e que a votação será exclusiva da parte relativa aos diretórios provisórios. Garantir a minha palavra, como a palavra do presidente da Casa, em nenhum momento a gente
deliberou entre os líderes e comigo que algo diferente da questão dos diretórios provisórios seria votado. Então nós vamos votar apenas isso no momento que a matéria estiver pronta. Ao ser questionado pela imprensa, Maia negou que a votação do projeto seja uma forma da casa de evitar punições à Operação Lava Jato. Você me desculpa, essa pergunta é uma pergunta absurda, não faz nenhum sentido. Essa fixação que a imprensa tem na Lava Jato, ela não está na votação dessa matéria na Câmara dos Deputados. Além da urgência desse projeto, líderes partidários definiram em reunião com Maia na terça-feira que na próxima semana começam as discussões para indicações dos integrantes das comissões permanentes e também o rito das eleições para os colegiados. Nesta quinta, serão instaladas as comissões especiais das reformas da Previdência e Trabalhista. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Previdência. O governo federal argumenta que o déficit da Previdência chegou a 150 bilhões de reais em 2016. No entanto, para Caetano do PT baiano, o governo não diz a verdade e o projeto servirá apenas para prejudicar o povo brasileiro. A reforma da Previdência é uma aberração, é uma imoralidade, é uma coisa estúpida contra o povo brasileiro. É mentira do governo Temer que a Previdência é deficitária. É mentira desse governo ilegítimo que até agora não fez nada que ele disse que ia fazer em benefício da sociedade brasileira. Na avaliação de Caetano, os problemas da Previdência são de gestão e, para ele, não é justo colocar essa conta nas costas dos trabalhadores. Apesar de concordar que a Previdência precisa de ajustes, Bacelar, do PTN da Bahia, entende que a proposta de reforma em tramitação na Câmara extingue a aposentadoria diferenciada dos professores. Atualmente, o tempo de contribuição dos professores é reduzido em 5 anos, desde que eles comprovem o exercício efetivo nas funções de magistério na educação infantil e nos níveis fundamental e médio. Para Bacelar, a categoria precisa de um tratamento diferenciado, já que os professores passam por desgaste físico muito grande, além de trabalharem em condições precárias. Deputadas e senadoras integrantes de várias comissões e frentes do Congresso fizeram hoje o primeiro evento parlamentar contra a reforma da Previdência. O evento reuniu representantes de diversos movimentos sociais e organizações, como a ONU e a OAB. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. A reforma acaba com a diferença entre homens e mulheres de 5 anos a favor das mulheres no momento da aposentadoria e com a aposentadoria especial de professores, uma categoria que reúne muitas mulheres. Também há a mudança de regras da aposentadoria rural que transforma a contribuição sobre a produção em contribuição individual, igualando os rurais aos urbanos, nos critérios para a concessão dos benefícios. O governo argumenta na mensagem que enviou com a reforma ao Congresso que as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens e que as diferenças salariais entre homens e mulheres estão diminuindo. Também afirma que o tempo que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos caiu de 23 horas semanais em 2004 para 20 horas e meia em 2014, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Para Camila Almeida, da ONU Mulheres, a situação ainda é desigual e tratar de maneira igual os desiguais fere convenções internacionais assinadas pelo Brasil. Ela afirmou que as mulheres ganham hoje cerca de 70% do que ganham os homens. E entre as mulheres negras, por exemplo, o percentual é de apenas 42%. As deputadas presentes na prática se manifestaram contra a reforma como um todo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que vários movimentos sociais vão se dedicar agora a ir às ruas para esclarecer a população sobre o que eles afirmam ser uma perda de direitos. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, diz que a ação tem que ser rápida. Não há mais tempo para se fazer muito discurso. Nós temos que ir para as ruas, para as portas de fábrica, para o campo, para a periferia, para os movimentos e cercar essa casa. Não tenhamos dúvidas, eles vão acelerar o processo aqui dentro. E a decisão se dá aqui, nessa casa. E a correlação de forças é extremamente desfavorável. Thaís Riedel, da Ordem dos Advogados do Brasil, procurou mostrar que a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde fazem parte de um tripé organizado pela Constituição de 88 para proteger a sociedade brasileira contra os riscos da doença, da invalidez, da pobreza e ainda oferecer a aposentadoria. Segundo ela, esse sistema nunca foi baseado somente em contribuições sobre folhas salariais. E a Constituição ainda teve esse cuidado, sabendo que seria possível
custar, porque saúde pública, previdência e assistência custam. Já no artigo 195 da Constituição, ela trouxe uma diversidade de bases de financiamento. Em vez de ter uma contribuição só, que é a tradicional, que é sobre a folha, ela trouxe ali várias fontes. O empregador ele tem que contribuir, e ele contribui hoje para a Seguridade Social com a COFINS, que é sobre faturamento, na folha, a cota patronal, contribui ainda no lucro, contribuição social sobre lucro líquido. Os movimentos sociais presentes ao evento desta quarta-feira afirmam que, contados todos esses recursos, a Previdência é superavitária. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Educação. Tramita na Câmara dos Deputados projeto de Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que cria e regulamenta o Sistema Nacional de Estatísticas e Avaliação da Educação Básica. Para o deputado, com o levantamento, o professor vai poder desempenhar melhor suas funções. Rogério Marinho também defende o projeto Escola Sem Partido e uma educação plural, como está prevista na Constituição. Nos últimos 13 anos, a doutrinação ideológica se intensificou e os doutrinadores passaram a pensar que a prática é direito do professor. Perderam o pudor e em uma espécie de delírio acreditam piamente que a escola pode ser um palanque político e que isto seria um incentivo ao pensamento crítico. Um raciocínio evidentemente invertido. A academia tem que ser plural e a escola tem que representar o sentimento da sociedade. Implementar o programa Escola Sem Partido é um primeiro passo para reverter o atual cenário. Ao refletir sobre o ensino da medicina no país, Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, lembra que há alguns anos, somente alunos mais gabaritados e abonados de escolas particulares conseguiam uma vaga em um curso de medicina. Hoje, graças às mudanças na oferta de ensino, que considera as notas do Enem como um vestibular, estudantes com menos condições e de classes sociais menos favorecidas já podem realizar seus sonhos. Chico Lopes também fez um apelo para que as bolsas oferecidas a alunos mais pobres não sejam cortadas. Segurança Pública. Os protestos que impedem o policiamento no Espírito Santo chegam ao 5º dia e o Estado já registrou 90 mortes violentas, segundo o Sindicato dos Policiais Civis. Na avaliação de Carlos Manato, do Solidariedade, os números já demonstram que essa é a pior crise da história capixaba. Carlos Manato menciona que a ação da bancada do Espírito Santo foi crucial para o envio de 1.750 homens da Força Nacional e do Exército Brasileiro para proteger a população. No entanto, segundo ele, falta agilidade do governo estadual para abrir um diálogo com os policiais e solucionar o caso. Justiça. Flavinho, do PSB de São Paulo, criticou o presidente da República por não indicar Ives Gandra Filho para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o deputado, o nome de Ives Gandra Filho foi recusado sob a alegação de que ele era muito conservador. Para Flavinho, essa decisão é uma afronta à população brasileira, além de ser, segundo o parlamentar, um ato de intolerância religiosa, já que Ives Gandra Filho é católico e defende a vida e a família. Agora, foi um ato de discriminação religiosa, de intolerância religiosa do senhor presidente Michel Temer contra o doutor Ives Gandra Filho, por ser católico, por ser cristão, por defender a família tradicional e por defender a vida. Repito, senhor presidente Michel Temer, o povo brasileiro não esquecerá dessa sua atitude discriminatória e, a meu ver, equivocada. Em 7 de fevereiro é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. No entanto, em Pernambuco, segundo Severino Ninho, do PSB, a data se transformou em dia de luta por melhores condições de trabalho para esses profissionais. Nessa data, há 2 anos, 3 conselheiros tutelares foram mortos no estado. Os conselheiros tutelares, segundo Severino Ninho, trabalham em prédios sem água e luz, com aluguel atrasado, têm carros, mas não têm dinheiro para combustível. O deputado lembra que vários projetos tramitam na Câmara cobrando a efetiva participação das prefeituras na estrutura dos conselhos. Ele pede agilidade na tramitação dessas propostas. Últimas notícias.
O plenário aprovou agora há pouco o projeto de lei complementar que muda a forma de cálculo do coeficiente de participação do município no rateio do ICMS, quando em seu território houver uma usina hidrelétrica. A ideia do projeto é diminuir o impacto da redução de tarifas provocado pela lei que antecipou a prorrogação das concessões de várias usinas hidrelétricas, mas com isso provocou a redução do preço da energia vendida por essas usinas. Como o preço de venda dessa energia é usado para calcular o quanto o município terá direito na repartição do ICMS, o coeficiente de participação dos municípios que têm usinas hidrelétricas diminuiu e eles receberam menos ICMS em 2014 e 2015. O projeto será enviado à sanção presidencial. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.